Imagem 12. Hoje eu vou falar sobre arritmias cardíacas. Arritmias cardíacas são distúrbios do ritmo do coração, sejam eles rápidos, lentos ou irregulares. São inúmeros os fatores relacionados à fisiopatologia da arritmia cardíaca. Pode ser por doenças infecciosas, doenças valvárias, doenças do músculo cardio, das artérias coronárias e também por fatores externos, tais como cigarro, cafeína, estresse, drogas, bebida alcoólica e energético. A eletrocardiografia é o exame imprescindível no diagnóstico da arritmia. Temos vários tipos de arritmia. São eles: frequência cardíaca, que pode ser ataque cardíaco, que é o aumento da frequência do coração, e a bradicardia, que é o batimento mais lento. Território de origem são supraventriculares, quando originárias no território supraventricular, podem ser atriais ou juncionais, e ventriculares, quando originadas no território ventricular. Forma de instalação: são paroxíticas as arritmias de instalação súbitas, mais frequentemente utilizado para ataques cardíacas, e não paroxíticas quando tem início gradual. Duração de arritmia: são consideradas sustentadas as arritmias que permanecem por longo tempo, que depende da intervenção médica para sua reversão, ou quando provoca colapso hemodinâmico. Considera-se não sustentadas as arritmias autolimitadas e de curta duração. Duração de QRS: são divididas em arritmias com QRS largo, quando o QRS tem mais de 120 ms, e arritmias de QRS estreito, quando o QRS é igual ou menor a 120 ms. Peridioxicidade: denominam-se intermitentes quando aparecem e desaparecem espontaneamente, e permanentes quando se instalam em definitivo. Mecanismo: muitas são as origens da arritmia cardíacas, entretanto, a maioria absoluta é originada pelo seguinte mecanismo: distúrbio do automatismo, aumento ou diminuição, distúrbio do tromotopismo, é difícil, que é a condução, pré-excitação, aceleração ou vias acessórias de condução ou bloqueios, retardo ou interrupção. A reentrada, que é a recitação pelo mesmo estímulo entre várias células. Atividade deflagrada, recitação pelo mesmo estímulo numa única célula. Número de batimentos envolvidos: batimentos isolados ou pareado, extrasístole, batimentos antecipados ou batimentos de escape, que é batimentos tardios. Sucessão de 3 ou mais batimentos, que é a taquicardíaca, que é o ritmo acelerado, ou ritmo de escape, que é o lento. Tomar remédio pode parecer uma alternativa simples para tratar a arritmia, mas apresenta dois grandes problemas. O primeiro é que o remédio não cura a disfunção. Eles apenas controlam a doença e precisam ser tomados a vida toda. Uma vez que você para com a medicação, a arritmia volta. Outro ponto são os efeitos colaterais associados à dose e ao período de exposição a drogas. Quanto mais tempo o paciente ingerir o remédio, mais risco ele corre de desenvolver em outras partes do corpo, problemas em outras partes do corpo. Estudos revelam, inclusive, que alguns medicamentos para arritmia podem acabar provocando outras arritmias, em geral ainda mais grave. Um dos medicamentos são a amiodarona, medicamento usado no controle das arritmias ventriculares e em pacientes com doença cardíaca e na fibrilação atrial. Por exemplo, pode causar dano e tireoide aos pulmões. Uma observação: o que é a fibrilação atrial? É quando a frequência cardíaca é irregular, quando o átrio não bate de maneira coordenada com os ventrículos. O outro medicamento é a propafenona, que é uma outra droga antiarritmíaca. Ela pode transformar uma fibrilação atrial em um flutter de alta frequência cardíaca e não pode ser indicada para pacientes com outras doenças cardíacas, por conta do risco aumentado de morte súbita. Pessoas que tiveram infarto só podem tomar
propafenona se utilizar desfibriladores implantáveis. O flutter é a condição em que as câmeras superiores do coração, os átrios, batem muito rapidamente. Contrações rápidas das câmeras superiores do coração podem invadir as câmeras inferiores, resultando em batimentos cardíacos muito acelerados. Isso que é o flutter. A atividade elétrica do coração muda a cada instante, dependendo da necessidade do nosso organismo. Esse processo regulado, entre outros motivos, pela entrada de elementos nas células cardíacas. Os principais são eletrólitos, sódio, potássio e cálcio. Outra substância, como por exemplo a adrenalina. A entrada e a saída dos eletrólitos e hormônios que criam e estimulam a eletricidade é feita através dos receptores especiais presentes em cada célula do nosso coração. Eles funcionam como pequenas portas que devem estar perfeitamente reguladas. É nelas que os medicamentos para arritmia atuam, bloqueando alguns canais. Cada arritmia precisa de um tipo diferente de tratamento. Para algumas é necessário bloquear os canais de cálcio, para outras os receptores de adrenalina precisam ser supridos. Entretanto, devemos lembrar que existem receptores iguais aos doentes em outros locais do coração e do corpo. Por mais que a arritmia tenha alterado os receptores de uma área específica do coração, os medicamentos para a arritmia não conseguem identificar isso. Para atingir a área doente, eles precisam agir em todo o organismo, o que pode causar os efeitos colaterais que eu já falei. Uma outra alternativa é uma cirurgia chamada ablação. Ela é feita pela virilha, pelas veias da virilha, não tem corte no peito. É a introdução de catéteres especiais. São tubos longos e finos, controlados de fora pelo médico. Eles chegam até o coração e cauterizam por cardiofrequências as células específicas. E o pós também é muito tranquilo. O paciente deve ficar com a perna imobilizada por até 6 horas e evitar esforço excessivo por 24 horas. Em geral, a volta à rotina diária ocorre dentro de uma semana, dependendo da avaliação do médico. Com a ablação, a grande maioria dos pacientes não precisa mais tomar nenhum medicamento para arritmia durante a vida.